Aventureiros artífices, sejam mais uma vez bem-vindos ao Anão Crafteiro. Olá! Como vocês bem sabem, semana passada eu disse que essa semana, a primeira sexta-feira de julho, eu iria iniciar um mês inteiro apenas de crafts temáticos. E o tema seria Japão Feudal, já que eu pretendo narrar uma mesa nesse estilo quando a quarentena acabar. E bem, sem muita enrolação, eu preparei para o craft de hoje duas coisas muito legais. Um é o tori, aqueles portões shintoístas que são muito comuns em templos no Japão, e uma lanterna japonesa, que também é muito comum em templos shintoístas e antigos palácios e mansões japoneses. Então, sem enrolação, e vamos pro craft. Como sempre, começando com os materiais. Para fazer o craft de hoje, vamos usar hashi, os famosos palitinhos de comida japonesa. Eu recomendo, caso vá usar hashi, que utilize esses que estou mostrando no vídeo, os que vêm grudadinhos e é preciso destacar um do outro. Os que já vêm separados são muito finos e, no fim das contas, dão uma ideia errada de proporção. Eu comecei usando os dois tipos de hashi quando eu fui gravar o vídeo, mas abandonei esses que vêm separados no meio do caminho porque não serviam muito para o propósito de hoje, apesar de serem ótimos para outras coisas que veremos mais para frente. Sendo assim, substituindo os hashis mais finos, vamos usar dois lápis também, os mais baratinhos que eu conseguir. Esses aqui custaram 50 centavos cada um. Usaremos papel paraná para fazermos algumas bases. Palitos achatados, como esse que eu estou mostrando. Você não precisa comprar um pacotinho como eu fiz, apesar dele ser bem baratinho, mas é completamente possível você utilizar palitos de picolé. Barbantes. E as sempre presentes no Anão Crafteiro, bandejinhas de frios. Começando pelo portão tori. Primeiro, vamos cortar os palitos numa altura satisfatória. Para isso, como eu sempre digo, utilize uma miniatura para ver se o tamanho será proporcional. Caso não tenha uma miniatura, os modelos de tamanho médio dentro da escala do Dungeons & Dragons possuem de 2,8 cm até 3,2 cm. Os palitos já vêm com cor de madeira, mas caso você opte por usar os lápis, é preciso lixar eles para tirar toda a tinta e também para trazer um aspecto de madeira mais rústica. Para isso, eu recomendo que utilize uma lixa número 60. Depois de obter as hastes do tori, é preciso lixar um pouco mais a parte de baixo deles para que fiquem levemente inclinados. Muita atenção nessa parte, para que eles não fiquem inclinados demais, tortos, ou que a inclinação de uma da haste seja diferente da outra. Tem que ser inclinação igual. Após preparar as hastes, faça pequenas bases de madeira com quadradinhos ou retângulos feitos de palito de picolé e cole na parte de baixo das hastes. Enquanto a cola dos palitos e a base secam, vamos pegar nossas bandejinhas de frios e cortar as traves que ligam as hastes. Eu estarei fazendo dois portões tori, um deles sendo maior e mais robusto que o outro. Sendo assim, eu peguei duas tiras de bandejinha e colei uma na outra. Isso para dar uma ideia de uma tora de madeira maior e mais grossa. Pois bem, aqui a questão é bem pessoal. Existem diversos estilos de tori, então corte a sua bandejinha da forma que mais te agradar. Eu fiz apenas cortes diagonais nas laterais e dei um acabamento com a lixa. E não se esqueça, como estamos fazendo algo de madeira, é preciso dar a textura. Nesse caso, estou usando a técnica da escova de aço, por ser mais rápido, mas você pode usar a técnica que for mais favorável para você. Com a trave superior concluída, pegue as hastes e cole na posição correta. Após concluir a trave superior, é hora de fazer a inferior. Aqui, basta cortar uma tira de bandejinha e colar entre as hastes. É preciso dar um espaço entre as traves, a de cima e a de baixo, mas nada muito exagerado. Depois de colar a tira por dentro, cole dois pedacinhos da mesma espessura por fora de cada uma das hastes. Aqui, estamos querendo representar uma peça de madeira que atravessa o tronco das duas hastes. Agora que já temos praticamente o nosso tori pronto, precisamos colocar uma pequena plaquinha entre as traves de cima e de baixo. Essa plaquinha pode ser lisa ou ter algum tipo de inscrição. No nosso exemplo aqui, eu escrevi o kanji do, que significa caminho em japonês. E esse do é o mesmo da arte marcial, por exemplo, kendo, que significa caminho da espada. Nessa etapa você pode fazer o que a sua criatividade quiser, inclusive escrever outra coisa que nem seja em japonês. Por fim, alguns tori possuem um shimenawa, que são cordas trançadas com fibra de palha de arroz, e que alguns possuem presas a elas os shide, que são aquelas tirinhas de papel branco em formato de zigue-zague que a gente vê muito em anime por aí. O shimenawa demarca um espaço sagrado e também é utilizado para afastar espíritos e energias negativas. Então, para fazer um shimenawa, eu simplesmente peguei 3 pedaços de barbante,
fiz uma trança e colei nas hastes do nosso tori. Agora, basta colar o tori numa base e ele estará pronto para a fase da pintura. Eu coloquei pó de pedra na base do meu, mas esse processo é puramente opcional. Agora vamos fazer nossa lanterna de pedra, muito encontrada em jardins shintoístas e palácios japoneses. Para isso, vamos começar cortando na bandejinha a parte principal da lanterna, que possui a abertura para ser colocada a fonte de iluminação. Aqui, basta cortar 4 peças como essa que eu estou fazendo no vídeo, quase que no formato de uma letra U, de cabeça para baixo. Após cortar os 4 pedaços, é preciso colar uma na outra até formar um cubo. Uma dica aqui é, dê um entalhe nas laterais, como um corte em 45 graus, para quando for colar tudo, o formato fique com um acabamento melhor. Enquanto espera as peças anteriores secarem, corte um pedaço de bandejinha no formato de 2 trapézios e faça uma abertura em um deles na parte de baixo e em outro deles na parte de cima. Essa abertura precisa ser da espessura da bandejinha, isso porque vamos encaixar essas 2 peças e fazer uma base. Quando estiver satisfeito com os cortes, cole as 2 partes. Com as primeiras partes da lanterna já coladas e secas, faça um quadrado de bandejinha exatamente do tamanho do cubo que formamos e cole na base dele. Assim, fazemos a base da parte principal da lanterna. Por fim, corte mais 3 quadradinhos de bandejinha. Um maior do que o cubo que fizemos, outro exatamente do tamanho do cubo e um bem pequenininho. Esses quadrados servirão como a parte de cima da lanterna. Cole tudo, do maior para o menor. Uma dica aqui é de dar leves apertadas nesses quadradinhos, para dar uma ideia de uma placa mais fina. Com tudo montado, basta colar tudo e depois aplicar uma base de papel paranado tamanho médio nos padrões de Dungeons & Dragons. E tá pronto! Como eu falei na parte da base do tori, aqui eu também coloquei pó de pedra para dar um detalhe, mas é completamente opcional. E agora vem a parte mais fácil, a pintura. Começando pelo tori, pinte as hastes laterais e o travessão inferior de vermelho. Depois, pinte o travessão superior de preto. A plaquinha que liga os 2 travessões você pode pintar de preto e fazer um dry brush em vermelho para dar uma ideia de que ela foi escrita. Mas nesse exemplo eu preferi usar um dry brush com dourado, deu um detalhe muito bonito para a peça. Nas bases eu fiz 2 exemplos. Em um tori eu fiz uma base de terra aplicando preto, depois um dry brush em marrom e outro em marrom claro. Por fim, com o mesmo marrom claro, eu fiz um dry brush na parte de baixo das hastes do tori, para dar uma ideia de poeira acumulada. Já no outro tori, fiz uma base de grama aplicando preto, depois um verde escuro e depois um dry brush com uma mistura de verde escuro com amarelo. Fiz também um detalhe como se parte da vegetação estivesse subindo pela haste do tori, e por conta disso, eu fiz um dry brush em preto na haste em volta dessa vegetação, isso para dar uma ideia de umidade escurecendo a madeira. Para pintar o Shimenawa, basta pegar meio copo de água, diluir uma gotinha de marrom claro, uma gotinha de marrom escuro e uma gotinha de amarelo. Misture tudo e vá umedecendo o barbante com essa água tingida. Quando concluir, faça o std recortando as tiras em um papel de gramatura alta ou de uma embalagem de remédio, como fizemos no craft passado. Com essas tirinhas prontas, colhe no Shimenawa. Já na pintura da lanterna, é apenas repetir o processo de pintura de qualquer coisa de pedra que fizemos aqui até hoje. Pinte a base de preto, depois um dry brush em cinza e outro mais leve de branco por cima. Eu fiz também um detalhe de trepadeiras na lanterna, e o processo foi igual ao feito na base do tori, verde escuro e depois um dry brush com a mistura desse mesmo verde escuro com um pouco de amarelo. Esse é o resultado do nosso craft. Admito que até o presente momento é o craft que mais gostei do resultado que obtive. Gostei das cores, da liberdade criativa e, é claro, existe um detalhe que eu gosto muito da cultura japonesa, muito mesmo. Então fazer esse craft teve um peso especial para mim. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu simplesmente amei fazer esses crafts essa semana. Sem brincadeira. Vocês não fazem ideia do quão simples e fácil foi fazer o craft dessa semana. Sério. Foi de longe um dos mais simples, talvez só perdendo pro craft da Forge da Bigorna de semana passada, mas foi muito fácil. Eu só empreguei as técnicas que eu venho ensinando aqui esse tempo todo, desde o primeiro vídeo. São técnicas simples e, basicamente, o diferencial é a criatividade. É como eu aplico essas técnicas. E é o que eu sempre venho dizendo aqui o tempo todo. Então eu tô muito empolgado para poder continuar tocando esse mês. Já tenho pensando aqui, eu tô jogando alguns jogos ambientados nesse cenário para poder tirar algumas ideias. Mas se vocês quiserem fazer algum pedido que esteja relacionado a esse tema, deixa nos comentários, não perde tempo. Ou me manda um direct lá no Instagram. Não perde tempo. Se você tiver alguma ideia que você acha muito interessante, me fala que eu vou trazer.
Bom, pessoal, mas é isso. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, deixe sugestões, críticas, puxa a conversa. Vamos fomentar essa comunidade de crafteiros que a gente está criando aqui. Se você não é inscrito, clica no botão vermelho, clica no sininho para você receber as notificações e acompanha o Anão Crafteiro também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Os links estão aqui embaixo na descrição também. E mais uma vez, se você fizer algum craft seguindo as dicas do Anão Crafteiro, posta no Instagram e utiliza a hashtag craftando como um anão, pra gente fomentar a nossa comunidade de crafteiros que está crescendo pra caramba. Então é isso. Continuem craftando, continuem colocando a criatividade em prática e a gente se vê na próxima semana.